Quando a gente quer analisar uma ampla faixa de frequências, um espectro de frequência bastante amplo, utilizar a escala linear nos gráficos, às vezes a gente perde muita informação, né? Às vezes tem uma faixa de interesse que fica muito comprimida, uma faixa dentro do espectro fica muito comprimida e a gente acaba perdendo informação ali. Então é muito mais usual na prática ser utilizada para frequência uma escala logarítmica, tá? Então, a faixa de frequência necessária na análise da magnitude de fase da função da transferência HDS às vezes é muito ampla e se torna inconveniente utilizar uma escala linear para o eixo de frequência. Tornou-se usual, então, adotar uma escala logarítmica para a frequência e linear para a magnitude de fase. Então, a gente vai ter um gráfico que tem o eixo horizontal, que é a variação de frequência, na escala logarítmica, e o eixo vertical, que é ou a magnitude ou a fase da função de transferência em escala linear. Isso configura um gráfico, então, na forma semi-logarítmica, que a gente chama, semi-log também, né? A gente pode chamar porque um eixo é linear, escala linear, e o outro eixo é escala logarítmica. Tá? Então, esses gráficos específicos eles são chamados de diagrama de Bode, são gráficos semi-logarítmicos da magnitude em decibéis. No diagrama de Bode também a gente mede a magnitude em decibéis, a gente vai definir como é que a gente calcula um decibel agora, e da fase em graus de uma função da transferência pela frequência, ou versus a frequência. Tá? Então, um diagrama de Bode é a forma mais prática, mais usual que a gente tem de analisar a resposta em frequência de um sistema, de um circuito, né? Enfim, através da função da transferência. O Hendrik Bode, né, um engenheiro que desenvolveu a representação na forma de diagramas de Bode, né? Isso já na década de 1930 e 1940. Então, para análise de sinais, telefonia, comunicação, né, é muito utilizado. E a resposta de frequência até hoje em muitos retificadores, conversores, CCCC, CCCA, é utilizada a resposta em frequência em várias, né, áreas da engenharia. A gente precisa da resposta em frequência para saber como é que o circuito vai se comportar com a presença de ruídos, com a presença de sinais aleatórios que surgem em frequências diferentes, e a análise de resposta em frequência é bastante útil. Tá? Então, para representar o ganho em decibéis, basta a gente aplicar esta relação. Pegar o valor da magnitude HDS para uma dada frequência e aplicar 20 vezes o logaritmo de base 10 desse valor. Tá? Pode parecer estranho, mas a escala logarítmica, então, aqui representada, a escala logarítmica também contribui para a gente ver aí de forma mais relevante as informações, né, a variação da amplitude. Então, aqui o ganho, né, em dB, representado em dB, basta a gente pegar aquela expressão, aquela função de magnitude que a gente, para uma determinada frequência, calcula a magnitude, né, que é a razão entre a tensão para uma dada frequência, é a razão entre a tensão de saída do meu circuito pela tensão de entrada. A magnitude é dada dessa razão de amplitude entre tensão de saída e tensão de entrada. Se a gente aplicar o logaritmo de base 10 multiplicar por 20, a gente tem esse ganho representado em dB, certo? Simples assim. Alguns valores, então, por exemplo, se a gente pega um ganho absoluto aqui de 10 mili ou 0,001, né, de ganho, então, aplicando lá no 20 logaritmo de HDS, em dB a gente tem um ganho de menos 60 dB. Tá? Então, sempre que a gente tiver um ganho ou um valor em dB negativo, isso significa que a gente tem um ganho que é uma atenuação, na verdade. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o valor absoluto de HDS deu 10 na menos 2. Né? Se a gente olhar lá no gráfico vamos pegar um gráfico aqui embaixo, no ganho do circuito RC. Né? Aqui a gente está representando em escala linear. O 10 na menos 1, por exemplo, o ganho de 10 na menos 1, ele está aqui, né? É esse valor aqui. Isso aqui representa que o sinal de saída ele chegou na amplitude de 10% do sinal de entrada. É isso aqui que esse gráfico, essa escala está nos informando. Né? Que a tensão de saída do meu circuito, que a gente está analisando, por esse ganho aqui, por esse gráfico de ganho, ele chegou a 10% da tensão de entrada. Ou seja, isso equivale a uma magnitude, né, em magnitude de 10 na menos 1, ou 0,1. Se a gente converter para decibéis, é um ganho de menos 20 dB. Ou seja, quando o sinal chegar a 10% da amplitude, do sinal de saída chegar a 10% da amplitude da tensão de entrada, isso equivale a gente dizer que houve uma atenuação de 20 dB, ou menos 20 dB, certo?
e é muito utilizado na prática, né, o dB como referência para o ganho. Tá? Aí se a gente chegar aqui a 0,5, né, ou seja, 50% de ganho, a amplitude da tensão de entrada chegou a 50% da amplitude do sinal de saída. Perdão, a amplitude do sinal de saída chegou a 50% da amplitude do sinal de entrada. Na entrada lá a gente tem uma senoide com essa amplitude, representado aqui, né, mais ou menos, e na saída essa amplitude ela foi reduzida pela metade, chegou a 50%. Né? Isso equivale, entre a entrada aqui e a saída, houve então uma atenuação de menos 6 dB, né? Isso que a gente chama. Tá? E aí a gente tem, para aquela amplitude lá, magnitude chegou a 1 sobre raiz de 2, ou seja, a magnitude chegou a h de s ao quadrado igual a 1 sobre raiz de 2, tudo ao quadrado, ou seja, o h ao quadrado, a magnitude ao quadrado, ela chegou a 1/2. Tá? Esse valor de 1/2 significa que a potência, se a gente fizesse análise da potência, a potência ela chega a 50, potência de saída, ela chega a 50% da potência, ou meio da potência de entrada. Por isso que esse valor aqui de 1 sobre raiz de 2 ele é tomado como referência para o ponto de corte de filtros, por exemplo, que é a potência do sinal de saída, quando ele atinge esse valor aqui de magnitude de 1 sobre raiz de 2, a potência do sinal de saída ele tem metade da potência que havia na entrada. E aí isso é tomado como referência como ponto de corte de filtros, quando a gente tem o valor em decibéis, aplicando aqui 1 sobre raiz de 2, logaritmo de 1 sobre raiz de 2 vezes 20, dá um ganho de menos 3 dB. Tá? Então esse valor aqui ele é tomado como, assumido como padrão, aí, como referência para ponto de corte de filtros, o valor de ponto de corte, ele sempre vai estar associado a o valor que o sinal de saída chega a menos 3 dB do sinal de entrada. Ou seja, a gente tem uma atenuação de 70% na amplitude, mas na potência isso vai representar uma atenuação de 50% da potência do sinal. Tá? E aí aqui, por exemplo, se a gente tem um ganho 1, quer dizer que a amplitude do sinal de saída é a mesma amplitude do sinal de entrada, ou seja, não tem ganho nem atenuação, a amplitude da saída está igual, a gente tem um ganho de 0 dB. Se a gente tem uma amplitude raiz de 2, né, ele está 1,4 vezes maior o sinal de saída do que o sinal de entrada, a gente teve uma amplificação. Então, o sinal de saída está com uma amplitude maior que o sinal de entrada. Isso equivale, na mesma proporção, porém positivo, um valor de 3 dB de amplificação do sinal. E aí, para outros valores, né, a gente tem 6 dB de amplificação, que vale a duplicar a amplitude, né, a amplitude multiplicou por 2, a sinal de saída multiplicou por 2 a amplitude em relação ao sinal de entrada, a gente tem um ganho então de 6 dB, certo? Multiplicou 10 vezes, se o sinal de saída, a amplitude do sinal de saída multiplicou por 10 vezes, o sinal de entrada ele tem um valor de pico a pico de 10 volts, e na saída foi produzido lá um sinal de 100 volts, certo? Multiplicou por 10 vezes a amplitude, isso significa que teve um ganho de 20 dB. Certo? Nesse sistema, nesse circuito. O que causou isso? Enfim, é o circuito que está fazendo essa amplificação do sinal. É um ganho de 20 dB. Se a amplitude multiplicou por 20 vezes, então a gente tem um ganho de 26 dB. E aí por aí vai, né? Multiplicou o sinal de saída, teve um ganho de 10 na 13, ou seja, 1000. A amplitude do sinal de saída, vamos dizer que na entrada a gente tem um pequeno sinal de 1 mV. Isso aqui foi multiplicado por 1000, ou seja, na saída foi produzido 1 volt, ele amplificou 1000 vezes o sinal, ele amplificou 60 decibéis o sinal. Tá? Então sempre que a gente tiver um valor em dB negativo, significa uma atenuação do sinal, e um valor em dB positivo significa uma amplificação do sinal de saída. Certo? Então se a gente revisitar os circuitos que a gente tinha analisado, o circuito RC, né, já representado aqui uma representação de tensão de entrada, tensão de saída, o circuito no domínio da frequência, a impedância R do resistor, a impedância 1 sobre SC do capacitor. A gente já tinha definido, já definiu, né, encontramos a função da transferência, H de S desse circuito, tem essa forma aqui.
Se a gente considerar um sinal de entrada puramente cossenoidal, um sinal então que tem um S igual a J ômega, a nossa função de transferência fica representada dessa forma, com apenas uma frequência radiana, né, ômega. E aí a gente separando, como a gente já tinha feito nos vídeos anteriores, essa função complexa, a função de transferência complexa, em um ganho e uma fase, uma magnitude e uma fase, a gente tem essas expressões aqui para o ganho e para a fase do circuito RC. Nesse caso aqui, olha só, a gente está falando do circuito RC, mas é importante lembrar que eu estou considerando a tensão de saída, meu VO aqui, é a tensão sobre o capacitor. A gente pode ter, se a gente considerar o circuito RC, em que o capacitor está aqui no lugar do resistor, e o resistor é que é a minha tensão de saída, VO, a função da transferência muda. Ela muda completamente e, portanto, vai mudar também o comportamento do ganho da fase. Tá? A gente vai ver no próximo tópico de filtros que a gente pode ter também invertendo as posições aqui ele continua sendo um circuito RC, mas o capacitor está na frente e a minha tensão de saída é a tensão sobre o resistor. Tá? Então muda a função da transferência e muda o comportamento, a resposta em frequência desse circuito também é alterada. Aqui a gente analisou esse padrão, tá? Porque a gente está interessado no conceito de resposta em frequência. Ok? Então lembrando que a gente está analisando a tensão de saída no capacitor, certo? E ele tem esse comportamento então do ganho que a gente já tinha analisado, que ele se comporta como ele não atenua baixas frequências, né? Então abaixo da frequência de corte aqui representado por ômega 0 aqui 1 sobre RC, abaixo dessas frequências a atenuação é menor do que 70%, ok? Acima dessa frequência, que a gente determina a frequência de corte então desse filtro, a atenuação é maior do que 70% da amplitude. O resultado disso na potência do sinal de saída é que vai reduzir mais de 50% da potência no sinal de saída, ok? Então a gente vê aqui que para altas frequências, quanto maior aumenta a frequência, maior é a atenuação do ganho aqui em escala linear, né? Então isso significa que para altas frequências esse circuito ele vai atenuando o sinal, ou seja, um filtro passa baixa, porque ele apenas as frequências mais baixas é que vão chegar, o sinal vai chegar com uma amplitude razoável na saída do circuito. E o comportamento da fase, a gente tem uma defasagem, né? O circuito gera uma defasagem de menos 45 graus na tensão da saída em relação à tensão de entrada, ou seja, gera um atraso da tensão, esse circuito, né? Na frequência de corte exatamente 45, e ele tende a uma defasagem, um atraso de 90 graus para frequências muito grandes, né? Com aumento da frequência. Tá? Se a gente pegar agora um exemplo aqui com valores numéricos, o resistor de 470 e um capacitor de 10 nanofarad, a gente tem um ômega 0 aqui de aproximadamente 212 kRad por segundo, o que equivale aí, convertendo para a frequência em Hz, a aproximadamente 33,8 kHz, certo? Esses gráficos aqui, né, a gente acabou representando todos eles em frequência em radianos por segundo, mas a gente poderia ter também eles representados em Hertz. Bastaria multiplicar aqui, na verdade, dividir esses valores de ômega por 2π. Nessa escala aqui basta dividir esses valores por 2π e a gente tem a frequência em Hertz equivalente. É outra forma de representar, dependendo da aplicação fica mais intuitivo, né? A gente vê o gráfico em Hertz, mas a gente acabou utilizando todos aqui em radianos por segundo mesmo, que são equivalentes, né? Então, substituindo naquelas funções de ganho e de fase para o circuito RC, que a gente analisou e determinou, basta substituir o ômega 0 aqui e plotar essas funções, essas duas funções. Então, na forma linear, a gente tem esse comportamento aqui, né? A gente vê aqui, bom, tem o ganho unitário aqui para frequência DC, frequência nula. Acima dessa frequência já começa a ter uma atenuação, né? A gente chega próximo daí da atenuação de 70%, que está mais ou menos aqui, um pouquinho acima de 2 vezes 10 na 5, o que equivale aí a cerca de 200 radianos por segundo, né? Que é a nossa frequência de corte calculada. E a mesma coisa aqui para a fase, a gente vê então que a inversão ali, o ponto de corte, menos 45 graus, está tá aqui, né? A gente consegue mais ou menos observar que está um pouquinho acima de 200 kRad por segundo, assim como nessa faixa aqui também. Mas falta alguma, vamos dizer, informação, né, para observar todo esse espectro aqui de frequência. Se a gente quisesse saber
pelo gráfico um pouquinho melhor qual que é a faixa, qual que é o valor mais próximo aqui de frequência, fica um pouco comprimido essa escala para extrair, por exemplo, do gráfico qual que é essa frequência de corte aqui, né? Tá? Se a gente mudar então para a escala o ganho, simplesmente aplicar o ganho agora, vamos aplicar aquela regra do o ganho, ele vai ser calculado por 20 logaritmo da função. Então a gente tem aqui o ganho em dB, certo? Pegar cada ponto desse gráfico, vamos pegar esse ponto aqui, 0,7, qual que é o valor? 0,7, vamos fazer log de 0,7 vezes 20, vai dar o valor lá de menos 3 dB. Para cada ponto do gráfico fizer aplicar isso aqui, na conversão lá da função, e na escala, na frequência aqui, no eixo da frequência, usar uma escala logarítmica, então a gente vai ter uma escala linear aqui no eixo vertical, certo? A separação aqui em dB está linear, embora a função de decibéis ela é logarítmica, né? A gente tem uma escala em dB linear aqui e uma escala agora no eixo horizontal aqui em log, ou seja, configura um gráfico que a gente chama um gráfico em semilogarítmico, porque a gente tem um dos eixos em logaritmo e o outro em escala linear. Se a gente tivesse os dois eixos logarítmicos, daí seria um gráfico logaritmo, né? Logarítmico aqui no eixo horizontal e vertical também. Então é o semilog, então a gente tem um dos eixos linear e o outro eixo vertical, e o outro eixo logaritmo, né? Então aqui, ó, o ganho, convertendo o ganho para dB do circuito RC, então a gente tem esse comportamento, a gente consegue observar, por exemplo, que dessa faixa inicial aqui, ó, de 10, ou de aqui 1 kHz até 10 na 5, ou seja, isso aqui equivale a 100 kHz, a gente tem uma variação aqui muito pequena, né? O ganho começou a atenuar um pouquinho, mas muito pequena essa variação. Então a gente vê que toda essa faixa aqui, e antes, abaixo de 1 kHz, que é essa faixa aqui, né? 1K, 1 kHz, a frequência que o ganho não, ele está lá em zero, ou seja, o ganho praticamente não tem atenuação nenhuma, né? E aqui agora eu consigo ver onde é que está o menos 3, está nessa linha aqui, certo? Eu consigo ver com um pouquinho mais de precisão pela escala logarítmica, que a gente tem aqui o 10 na 5 e aqui o 10 na 6, né? Isso aqui representa uma década, a gente tem uma década de aumento da frequência. Quando ela multiplica por 10 a frequência, ela estava em 10 na 5, que é 100 kHz, e passou para 1 MHz, né, ou 1000 kHz. Aumentou 10 vezes. Isso representa, a gente chama de uma década, um aumento de uma década na frequência, certo? Mas eu consigo visualizar que nessa faixa aqui, ó, na curva, né, no joelho da curva aqui, do ganho, eu tenho agora uma melhor precisão para diferenciar as frequências, porque essa faixa aqui é 1 vezes 10 na 5, esta linha aqui, essa divisão é o 2 vezes 10 na 5, e aqui vem o 3 vezes 10 na 5. Então eu consigo ter um pouquinho mais de informações, tá perto lá do 200 kHz, né, e bem abaixo do 300 kHz. É mais utilizado, mais usual a escala logarítmica dessa forma, ou seja, na representação no diagrama de Bode. Aqui a gente tem o ganho em dB e a frequência em escala logarítmica, certo? Se a gente pegar, por exemplo, um valor aqui, ó, vamos dizer que nesse ponto, nessa frequência de 10 na 5, a gente está lá com um ganho de aproximadamente, vamos dizer que está em menos 1, vamos assumir que está em menos 1. Aqui, na próxima, com uma década, certo? Aumentando a frequência 10 vezes, a gente está cruzando o ganho lá, está acima de 15, está em menos 14. Então, o que aconteceu nessa faixa de frequência, nessa faixa do espectro? De 100 kHz a 1 MHz, 100 kHz não, 100 kRadianos, né? A 1 MHz por segundo, a gente teve uma diminuição, uma atenuação que foi de menos 1 a menos 14 dB. Ou seja, isso equivale a uma diminuição de uma atenuação de uma inclinação de aproximadamente menos 13 dB por década, né? Nessa faixa aqui. Se a gente pegar essa faixa, a atenuação está praticamente constante dentro da escala linear, né? Dentro da escala logarítmica.
Então a gente tem aqui uma inclinação dessa reta, ela define qual que é a atenuação por década. Então de 10 na 6 para 10 na 7, a gente teve uma atenuação aqui de menos 14 até menos, vamos dizer que está menos 34. De menos 30, vamos dizer que aproximadamente, aqui a gente tem aproximadamente menos 30 dB por década. Tá? A gente chama menos 30 dB por década, porque essa inclinação aqui representa a atenuação de menos 30 dB por década. Uma forma de representar uma informação que a gente... Então, aumentando a frequência 10 vezes, esse sinal aqui, esse circuito, ele vai atenuar nessa faixa, né? Atenuar o ganho em menos 30 dB. Né? Então, essa forma de analisar a resposta em frequência ela é mais usual para os circuitos em geral. Né? E aí a resposta em fase, a gente tem aqui, continua tendo o eixo em graus, e agora a frequência aqui em escala logarítmica. Né? A gente tem então essa faixa aqui de 10 na 3 até 10 na 7, a gente observa o comportamento da fase. E lá na frequência de corte, aqui representada em vermelho a gente tem o ponto que a fase chega a menos 45 graus, que é exatamente no valor da frequência de corte desse circuito, né? Que é o valor, é definido como frequência de corte, porque o ganho chegou a menos 3 dB, ou seja, a atenuação chegou a um valor de 70% da amplitude no sinal de saída. Okay? No circuito RL, então a gente já viu também, analisou o caso do circuito RL, só vamos ver agora como é que ele fica representado na escala semi-log, né, no diagrama de Bode. Então a gente tem o circuito representando o circuito no domínio da frequência, a impedância R, a impedância SL do indutor, e a função de transferência desse circuito, que nós já encontramos, é dado por esta relação aqui. Novamente, se a nossa sinal de entrada é puramente cossenoidal, o S é igual a J ômega, e a função de transferência pode ser representada desta forma. Né? E é uma função complexa, separando ela em uma função de magnitude e uma função de fase, ou uma função de ganho, né, e uma de fase. A gente tem essas duas formas aqui, que a gente já abordou no vídeo anterior, né, para o circuito RL. No circuito RL, aqui o ômega zero, agora essa constante ômega zero é a constante R sobre L. Né? A gente viu aqui para o circuito normalizado, aquele valor padrão, né, a gente tem um gráfico do ganho da frequência, esse aqui que a gente já tinha analisado. O ganho para frequências muito baixas, ele é próximo de nulo, ou seja, esse circuito aqui, a tensão de saída praticamente não tem amplitude para frequências muito baixas, ou seja, ele é um filtro que elimina as baixas frequências. Enquanto que, conforme a frequência vai aumentando, agora o ganho ele aumenta também, né, e para frequências frequências mais altas, o ganho chega próximo de 1, ou seja, a amplitude do sinal de saída já é muito próxima ou igual à amplitude do sinal de entrada. Então, para frequências altas, o sinal de saída ele tem uma amplitude relevante, que é proporcional ou igual à amplitude do sinal de entrada, ou seja, esse circuito ele tem um comportamento de um filtro ele deixa passar altas frequências, né? As baixas frequências ele vai atenuar. E o comportamento da fase, ele causa uma fase aqui que é uma defasagem, que é ele adianta a fase da tensão, né? A gente está fazendo análise da função da transferência de tensão. Então o indutor, a tensão no indutor ele passa a ser adiantada, né? Quando ele atinge lá a frequência de corte, a gente tem o ponto aqui ele adianta 45 graus na fase da tensão, né? Para a frequência de corte. E para altas frequências essa atenuação, essa defasagem vai diminuindo, como a gente viu nas simulações também. Se a gente fizer agora, trazer um exemplo com valores, substituindo valores reais a um resistor, o mesmo resistor que a gente utilizou, por exemplo, do RC, 470 ohms, trocando aqui o capacitor pelo indutor de 3 mH, o ômega 0 R sobre L fica em torno de 156 kRad, a frequência de corte, e o F0 equivalente, então dividido por 2π, é em torno de 25 kHz, certo? Novamente testando aqui para uma fonte de entrada com amplitude, valor de pico de 10 volts e cosseno de ômega t.
Então, substituindo nas funções de ganho e fase que a gente tinha definido já, a gente tem essas expressões, né? Aqui basta substituir esse valor de 156 kRad aqui na fase. E plotando em escala linear, a gente já tinha visto a forma de onda, né? Não para este valor aqui de circuito com resistência de 470 ohms e indutância de 3 mH, mas esse gráfico a gente já tinha visto esta forma, né? Então, para esse caso, a frequência de corte está lá em 200 kRad, né? 212, né? Perdão, 156. Está aqui em 156 kRad. 212 era do circuito RC. Então, o 0,7 ele está mais para cá, né? Está aqui. Então, o 156, aqui é o 100 kRad, essa divisão. O 156 está mais ou menos aqui entre as duas. Mas só que agora, percebam o seguinte, né? Onde é que a gente tem aqui a maior variação do ganho? A maior variação do ganho está ocorrendo aqui nessa faixa, certo? De 0 a 200 kRad, né? Que vem do zero aqui. Aqui a gente tem a maior variação nessa divisão. E essa divisão aqui, ela está a parte mais espremida do gráfico, né? Então a gente tem aqui a maior variação está acontecendo na menor área do gráfico. Ou seja, nesse caso que fica mais nítido, a gente está vendo que a região do ganho onde tem maior variação, ele está representada na menor escala horizontal do gráfico. E aí toda essa parte, se a gente pegar a partir aqui do 400 kRad para cima, né, toda essa área aqui, ó, essas três divisões, certo? A mudança no ganho é mínima, né? O delta no ganho está acima de 0,9 entre 1, ou seja, a variação pequena para uma área que está ocupando no gráfico muito grande, certo? Para a gente analisar esse espectro de 0 a 1 megaradianos por segundo aqui, né? Ou seja, aqui fica mais nítido que a escala linear ela não é tão, vamos dizer, tão relevante assim para analisar, por exemplo, essa faixa aqui onde está acontecendo a maior variação, certo? Ela comprime muito essa faixa aqui, e aí essa faixa que tem pouca variação, ela usa uma área muito grande do meu gráfico, certo? Então isso é uma desvantagem da escala linear, mas embora a gente tenha aqui o comportamento do circuito, né? A gente percebe que para baixas frequências ele está cortando, está atenuando o sinal, né? Porque o ganho está abaixo de 1, e para altas frequências esse ganho chega próximo a 1. E o comportamento da fase também. Transformando esse circuito aí para a escala semilog, né? Então, aplicando lá transformando o ganho para dB, pelaquela relação. Então aqui a gente tem, ó, se eu estou interessado se a gente comparar aqui, a gente está vendo de 10 na 3 a 10 na 7 radianos por segundo. O 10 na 3, que é 1 kRad, né? Ele está aqui essa divisão aqui é 100 kRad. Então 1 kRad está aqui, né? E a gente pegou agora até 10 na 7, ou seja, a gente pegou uma área ainda maior, uma frequência ainda maior, que está fora desse gráfico, está para cá, e representamos em escala logarítmica e conseguimos ver agora um comportamento bem mais amplo, bem mais detalhado do ganho, certo? Em dB do circuito RL, porque eu consigo ver aqui desde 1 kRad, antes a gente tá vendo ali na escala a partir de 0, mas só que está muito comprimido. Como é que eu vou tirar alguma informação do que está acontecendo lá em 1 kRad que está aqui embaixo? Praticamente nesse gráfico aqui eu não consigo extrair essa informação, né? É muito comprimido essa escala aqui. Se a gente mudar para a escala logarítmica, então a gente tem essa possibilidade de analisar tanto essas baixas frequências aqui, o comportamento do circuito, quanto para altas frequências. No mesmo gráfico a gente consegue analisar ou extrair uma informação relevante, né? Então, para baixas frequências, aqui a gente está vendo que a atenuação ela está bem, né? Tem informação aqui detalhada, ó, menos 40 dB, né? Se eu pegar uma frequência aqui, ó, esse traço aqui significa o 2 kRad, né? Então, para 2 kRad eu sei que a atenuação está aqui, eu posso até verificar, está entre
36, 7, 38 dB, aí, menos 38 dB, né? Então a gente ganha uma informação nessa região aqui que a atenuação está variando muito rapidamente, ou seja, para uma pequena variação na frequência, o ganho muda bastante, né? O ganho sofre uma alteração bastante ampla. Na escala linear eu não consigo ter esse detalhe de informação. Na escala logarítmica agora a gente consegue observar bem melhor essa mudança na atenuação, certo? Então aqui a gente percebe também, né, para o circuito RL, a tensão de saída sobre o indutor, para baixas frequências ela tem uma atenuação muito grande, né, abaixo de menos 40 dB. O menos 3 dB, que já é lá 70% da amplitude, está acontecendo aqui, né, no centro da minha curva. E a gente consegue a linha vermelha que está representando lá os aproximadamente 156 kRad. Tá? Aqui está o 200 kRad, esse próximo traço. E aqui está o 100 kRad, que é o 10 na 5. Então aqui em 156 a gente tem exatamente o valor de menos 3 dB de atenuação. E acima dessas frequências, então, a atenuação é menor. A gente considera que este filtro está atuando como ele não está atuando, está deixando passar essas frequências acima dessa frequência de corte aqui. Tá? Então essa forma aqui de representação ou de análise do ganho no gráfico, no diagrama de Bode, ou no gráfico aqui representando o ganho em dB e a frequência em log, escala log, ela é muito empregada para análise de resposta em frequência de qualquer sistema que a gente basta, por mais complexo que seja o circuito ou o dispositivo que está sendo analisado, determinar a função de transferência e aí determinar as funções de ganho e de fase. Claro que a gente fez isso analiticamente, mas a gente tem meios que a gente não adentra aqui na nossa disciplina, mas a gente pode fazer isso através de simulação. Qual que é a resposta em frequência através de simulação? Os simuladores eles fornecem isso aí, é muito útil. Eles vão gerar, em geral, e vão representar os gráficos dessa forma, em decibéis, né, amplitude ou ganho em decibel, e a frequência em escala logarítmica. Tá? Para a gente observar, possibilitar aqui que a gente analise uma ampla faixa do espectro de frequência com detalhes aí também, ele traz aqui o detalhe para a gente consegue extrair a informação do ganho, né, de forma relevante aí, certo? E o gráfico de fase também, então, na escala logarítmica a gente consegue analisar uma ampla faixa do espectro, certo? Maior do que a faixa que a gente utilizou no gráfico linear, com detalhes com maiores detalhes, né? A gente consegue observar aqui as faixas aqui de defasagem e consegue extrair bem, assim, aproximadamente bem a frequência que está acontecendo a cada defasagem.